Oi, tudo bem com você? Bem-vindo à nossa série Leitura Comentada, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é o episódio 10, chegamos à metade do livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse clássico da comunicação. Eu sou Adriana de Castro, sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV e aqui a gente conversa sobre os princípios deste livro que tem mudado a vida de muita gente ao longo de décadas. Eu estou adorando fazer essa série, principalmente por sua causa, que tem comentado, me mandado informações também pelo Instagram, gente. Se você quiser entrar em contato comigo por lá, é o Adriana de Castro Oficial, @Adriana de Castro Oficial. E muito obrigada por você estar aqui. Se você achar que faz sentido, gente, dá o seu like e também se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque assim, sempre que tem um novo episódio, o YouTube informa para você. E quando você faz isso, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e passa a compartilhar esses vídeos com outras pessoas que também buscam o desenvolvimento pessoal. Vamos então começar a falar sobre esse final, encerramento dessa segunda parte, 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. Vamos falar sobre o capítulo 6, como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista. Nessa parte do livro, ele fala sobre o princípio 6. Faça o outro se sentir importante e seja sincero. O Dale Carnegie já falou sobre isso em outras partes do livro. Ele sempre destaca a importância da gente fazer um elogio sincero. De fato, aquele elogio que vem do coração. Bajulação, falsidade, isso daí não cola e o que a gente quer aqui é justamente conexão. Ele dá um exemplo de como fazer o outro se sentir importante. Ele conta que uma vez estava nos Correios, estava na fila ali, e ele pensou assim, o que eu posso falar para esse atendente, para ele se sentir bem? Talvez até eu consiga transformar o dia dessa pessoa. O que ele fez? Ele viu ali o atendente naquele processo mecânico de pegar a carta, pesar, colocar selo, falar com a pessoa, e aí ele viu ali que ele estava fazendo esse gesto mecânico ali do dia a dia. Ele olhou para esse atendente e falou assim, sabe que você tem um cabelo bem bonito? Eu queria ter esse cabelo. E pronto, aí o atendente já foi, abriu um sorriso e começou a conversar com ele. Sabe que outras pessoas já falaram do meu cabelo? Realmente, olha, eu já tive mais cabelo, mas isso daí é uma das coisas que eu mais gosto em mim, que é o meu cabelo. Ficou batendo papo, quer dizer, um simples gesto, uma pequena observação já foi suficiente para mudar o dia dessa pessoa. O Carnegie continua no capítulo, ele diz que falou sobre essa experiência numa palestra dele, e aí uma pessoa chegou para ele e perguntou assim, mas o que você queria desse homem? E o Carnegie ficou até um pouco irritado, ele pensou assim, poxa, será que a gente é tão egoísta ao ponto de que toda interação que a gente tiver vai ter algum objetivo por trás? Será que a gente não pode ser generoso por nada, sem pensar em nada em troca? Mas aí ele até pensou assim, quer saber? Mas eu obtive algo em troca. A sensação de que eu, de alguma forma ali tão simples, fiz aquele homem se sentir bem. E essa sensação preenche o meu coração, me faz bem, só de eu saber que o meu gesto proporcionou uma sensação boa em outra pessoa. É para a gente pensar. E o Carnegie continua esse capítulo aqui, que ele fala da importância de reconhecer o valor do outro, sempre de forma sincera. Você lembra logo no início desse livro, na parte 1, ele fala sobre isso, que esse desejo que o homem tem de se sentir importante é o desejo que diferencia o ser humano dos animais. Lembra que ele citou aquele exemplo na fazenda, que o pai tinha os porcos e participava de concursos, e sempre que alguma visita chegava, ele fazia questão de mostrar as fitas, os prêmios que os porcos recebiam. E o Carnegie reforça aqui que existe essa lei da natureza humana, do respeito ao outro, de reconhecer a importância do outro, e que se a gente obedecer essa lei, se a gente sempre pensar nisso quando na nossa interação, raramente vamos ter problemas nos nossos relacionamentos. Dica aí para você anotar e pensar. Nesse capítulo, Carnegie cita vários exemplos ao longo da história de profetas e filósofos
que reconheciam a importância dessa regra nos relacionamentos humanos. Olha, ele cita aqui, por exemplo, Zoroastro, que ensinava sobre a importância de dar reconhecimento ao outro na Pérsia 2.500 anos atrás. Confúcio pregava esse princípio na China 2.400 anos atrás. Lao Tse, Buda, 500 anos antes do nascimento de Jesus, e o próprio Jesus. Tem na Bíblia, em Mateus 7, versículo 12, diz assim: fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Gente, é para decorar esse versículo. Sempre a gente pensar nisso. Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Ou seja, se você busca o reconhecimento dos outros, quer a aprovação deles, então dê isso a eles. Quando você sorri, já abre uma porta. Imagina então você fazendo um reconhecimento sincero. Como o seu relacionamento já irá para um outro patamar. E a gente pode aplicar esse princípio no nosso dia a dia o tempo todo. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso é tão simples, olhar para outra pessoa e fazer um reconhecimento, um elogio. É muito simples mesmo, mas faz muita diferença. Imagina você às vezes está num restaurante e está sendo atendido por um garçom, ele traz o prato errado e você pode falar para ele, olha, muito obrigada, mas eu não gosto de purê, você pode trazer fritas? Com certeza esse garçom vai trocar, até mesmo às vezes você é muito bem atendida numa loja, você pode falar para a vendedora ou para o vendedor, olha, seu atendimento fez o meu dia, muito obrigada. É tão bom quando a gente sai satisfeita de uma loja e por que não reconhecer o valor desse vendedor? Muitas vezes também a gente está com um problemão, até falando no telefone, com problema no celular, problema na net, o que não faltam são problemas no nosso dia a dia. E aí a gente poder conversar com essa atendente e falar, olha, muito obrigada, você resolveu meu problema. Às vezes nem resolveu, mas só da pessoa escutar, te orientar, já faz toda a diferença. O Carnegie fala que esse princípio é tão importante que ele mesmo escreveu um cartaz e fez questão de colocar esse cartaz bem na porta do curso que ele dava, escrito assim, você é importante, para que todos os alunos soubessem que eles são importantes. E para o Carnegie também olhar para os alunos e ver que aquela audiência dele ali era muito importante. Olha que bacana essa frase do Emerson. Todo homem que encontro é superior a mim de algum modo e, num particular, aprendo com ele. Todos nós somos importantes, somos únicos, não importa o nível social, a função. Onde você trabalha, por exemplo, tem um porteiro com certeza, tem segurança, alguém deixando entrar ou não uma determinada pessoa e você se sente seguro no seu trabalho. Quantas pessoas trabalham com você? Às vezes tem a moça do café, que às vezes você precisa de um cafezinho, até na reunião, um momento tão importante, aí vem aquele cafezinho feito com tanto carinho, com tanto amor, tão gostoso, já transforma a reunião. A pessoa pode ter o cargo mais elevado, pode ser o CEO de uma companhia, mas ele precisa comer. Então, se tiver uma cozinheira fazendo uma comida deliciosa, ele vai se sentir bem. A pessoa pode ser médica, mas vai precisar de um atendente, vai precisar de uma enfermeira, vai precisar de outras pessoas junto ali. Então, assim, cada pessoa tem algo para contribuir. E quando a gente reconhece o valor do outro, a gente colhe muito mais frutos, porque a gente percebe como é importante essa interação. Se a gente não trata o outro bem, já pensou nisso, gente? Se você não trata o outro bem, você também não recebe dele o que ele tem de melhor para oferecer. Tem uma história bem interessante nesse capítulo de um aluno do Carnegie que ia fazer uma apresentação justamente sobre esse princípio de dar reconhecimento ao outro. E ele teve a oportunidade de fazer uma visita à tia da mulher dele. Foram juntos, ele com a mulher, visitar essa tia lá nos Estados Unidos, que morava numa casa bem antiga, já era uma senhora idosa. E quando eles chegaram nessa casa, a mulher já foi encontrar o restante da família, tinham primas, e ele ficou ali junto com essa senhora. Ele falou assim, vou aplicar esse princípio do reconhecimento. E começou a conversar bastante com a senhora,
falar sobre a decoração da casa. E aí ela começou a ficar tão empolgada ali, vendo o interesse dele na casa, na história dela, que ela foi mostrar a casa inteira, acabou mostrando todos os cômodos, fazendo um relacionamento ali, conversando com ele. Até que eles chegaram na garagem. E a mulher falou assim, olha, tá vendo esse carro aqui? Foi o meu marido que me deu. Era um carro antigo, um Packard. Ele falou, nossa, que bacana. Aí ela falou assim, olha, eu vou dar esse carro para você. Aí ele disse, como assim? Vai dar? Não precisa, obrigada. A senhora tem tantos parentes. Ela falou, não, imagina. Eles nem iam ligar para isso. Não, então a senhora podia vender o carro. Ele falou isso para ela e ela disse assim, não quero vender, imagina, eu depois vir alguém usando esse carro, esse foi um presente do meu marido, ele tem um valor sentimental muito grande para mim, então eu quero dar esse carro para uma pessoa que eu sei que vai valorizar, que vai ver a importância desse carro para mim, vai ter cuidado com ele. Quer dizer, ela foi e deu o carro para ele, simplesmente porque ele prestou atenção nela, prestou atenção na conversa que ela estava tendo ali com ele, e isso aí já foi o suficiente para ele ganhar esse grande presente. E com certeza foi uma conversa autêntica, ele de fato estava interessado e ela sentiu isso nele. O Carnegie termina esse capítulo encorajando a gente a, sempre que possível, fazer esse reconhecimento em elogio sincero. A gente pode aplicar muito esse princípio no nosso dia a dia, com a nossa família. Às vezes o seu pai ou o seu marido fez alguma coisa interessante, reconhecer, olha, como é que você fez isso? Né? Às vezes, se você quer que o seu marido conserte alguma coisa em casa, quando você sempre der esse reconhecimento, a pessoa, poxa, daquela outra vez que você fez isso tão bem feito, como é que você fez isso? Só você consegue fazer. Mas isso não é falando, gente, o tom é muito importante, porque não pode parecer deboche. E isso funciona de fato. Aliás, conta aqui pra mim, gente, nos comentários, se você já passou por alguma dessas situações que você fez um reconhecimento, um elogio sincero e colheu muitos frutos. No trabalho, gente, não economize reconhecimento e elogio para sua equipe. Muitas vezes a gente acha que fazendo um determinado comportamento vai colher um fruto, e muitas vezes acontece justamente o oposto. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou ficar elogiando muito, eu não vou ficar reconhecendo, porque aí a pessoa vai se encostar, não vai fazer, mas é justamente o oposto que acontece. Quando você dá um reconhecimento para uma pessoa, aquela pessoa quer fazer mais. A gente viu também um pouco sobre isso no início do livro, quando ele fala que quando você critica as pessoas, você recebe justamente o oposto do que você quer. Lembra disso? Quando ele fala para você não reclamar, não condenar, não criticar, que não funciona. A crítica, em geral, a pessoa vai ficar na defensiva, vai ficar ressentido. Lembra? Se você não lembra, já volta lá pro comecinho aqui da nossa série que a gente fala sobre isso. A gente pode fazer também esse reconhecimento no digital. Às vezes a pessoa faz um comentário, você vai lá, agradece, fala, poxa, interessante, não tinha pensado nesse aspecto, ou obrigada por você estar aqui. Faz diferença. E ele conta aqui também que uma pessoa que conquistava muitas mulheres, perguntaram para ele qual era o segredo. Não tem Aí ele falou assim, olha, não tem segredo nenhum. O segredo é você conversar com uma mulher sobre um assunto que interesse a ela. Converse com ela sobre ela. E ele termina esse capítulo falando o seguinte, que essa técnica funciona igualmente bem com os homens. Converse com as pessoas sobre elas mesmas e elas o ouvirão durante horas. Quem disse isso foi Benjamin Disraeli, um dos homens mais perspicazes a assumirem o comando do Império Britânico. Portanto, se você quiser que os outros gostem de você, lembre-se do princípio 6, faça o outro se sentir importante e seja sincero. Gente, olha, chegamos à metade do nosso livro
E aqui ele faz um resumo com todos os princípios que ele falou até agora. Vou ler para vocês, para a gente recapitular. Princípio 1, desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Princípio 2, sorria. Princípio 3, lembre-se que o nome de alguém é para a pessoa o som mais agradável e mais importante de qualquer idioma. Princípio 4, seja um bom ouvinte, encoraje os outros a falar de si mesmos. Princípio 5, fale sobre assuntos que interessam ao outro. E princípio 6, faça o outro se sentir importante e seja sincero, esse princípio que a gente acabou de ver. E aí ele fala assim, olha, você já leu bastante, já sabe muita coisa, então nesse momento convido você a fechar o livro e aplicar o que você aprendeu até agora. É muito bom fazer essa série junto com você. Vou aproveitar e pedir para você também, se você achar que faz sentido, dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, se inscrever no nosso canal e também assinar o sininho de notificação para sempre que a gente subir um novo vídeo, você ser notificado. Toda sexta-feira eu subo um novo vídeo. Você que chegou aqui agora e não sabe, cada vídeo é sobre um capítulo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu estou fazendo a leitura comentada dessa edição de 2023 da editora Sextante, foi a edição mais nova que eu encontrei, e eu convido você para no próximo vídeo estar aqui junto comigo. Vamos falar sobre a parte 3 do livro, que fala o seguinte: como fazer as pessoas pensarem como você. Ficou interessado? Eu fiquei. Te encontro no próximo vídeo. Até lá. Sempre muito obrigada pela sua companhia. Tchau.